Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do professor Paulo Falsetti. Vamos para mais uma aula. Nesta aula faremos exercícios sobre a divisão de polinômios pelo método da chave. Exercício 1. Encontre o quociente QX e o resto RX da divisão de AX por BX, sendo AX igual a x² mais 6x mais 10 e BX igual a x menos 3. Aqui temos o AX, que é o dividendo, e o BX, que é o divisor. Primeiro passo, completar polinômio dividendo AX. Analisando o polinômio dividendo, que é o AX, temos x², que é grau 2, 6x, que é grau 1, e mais 10, que é grau 0. Então temos um polinômio completo. Não há necessidade de completar o polinômio. Segundo passo, montar o algoritmo da divisão. Colocamos aqui o AX, o dividendo, e aqui o divisor, o BX. Terceiro passo, dividir o termo dominante de AX pelo termo dominante de BX e colocar resultado como quociente QX. Lembrando que o termo dominante é o termo de maior grau do polinômio. Em AX, o termo de maior grau é x², ou seja, grau 2. E em BX, o termo de maior grau é o x, que é grau 1. x² dividido por x dá x. Colocando x como quociente, aqui vamos para o quarto passo, que é multiplicar o resultado do terceiro passo, no caso x, por bx e subtrair de ax. Então, x vezes x, x². X vezes menos 3, menos 3x. Lembrando que os termos devem ser posicionados embaixo dos termos de mesmo grau. Por exemplo, o x² está embaixo do x², o menos 3x está embaixo do 6x. O menos 3x não poderia ser embaixo do 10, pois são termos que não possuem o mesmo grau. Invertendo o sinal, para realizar a subtração, fica menos x² mais 3x. Cortamos x² com menos x², pois x² menos x² é igual a 0. 6x mais 3x igual a 9x. E o 10 não tem com quem realizar a operação, então ele apenas desce. Então o resto fica 9x mais 10. Quinto passo, repetir terceiro e quarto passo, até que o grau do polinômio que sobe seja menor do que o divisor bx. Analisando o resto, que é 9x mais 10, temos um polinômio de grau 1. Analisando o divisor, que é um polinômio de grau 1, temos que os graus são iguais e, portanto, devemos continuar a divisão. Voltando ao terceiro passo, que é dividir o termo dominante de AX pelo termo dominante de BX e colocar o resultado como quociente, QX, temos que 9x, que é o termo dominante do resto, aqui no caso, que é de grau 1, e o termo dominante do divisor, que é o x, 9x dividido por x, igual a 9. Colocando 9 como quociente, fica x mais 9 no quociente. O quarto passo é multiplicar o resultado do terceiro passo por bx e subtrair de ax. Mais 9 vezes x, 9x. Mais 9 vezes menos 3 é menos 27. Invertendo o sinal, fica menos 9x mais 27. Cancelando 9x com menos 9x, pois 9x menos 9x igual a 0. E somando 10 com 27, resulta em 37. Voltando ao quinto passo, devemos analisar o resto e ver se é de grau maior do que o de divisor, maior ou igual no caso. Temos aqui o resto de grau 0 e o divisor de grau 1. Logo, o grau do resto é menor, então vamos parar a divisão. Temos aqui o dividendo AX, o divisor BX, o quociente QX, que é pedido no exercício, e o resto também RX. Exercício 2. Encontre o quociente QX e o resto RX da divisão de AX por BX, sendo o AX igual a menos 8 ao cubo, mais 12 vezes x² menos 5x mais 4, e o BX igual a x mais 2. O AX é o dividendo e o BX é o divisor. Primeiro passo, completar polinômio dividendo AX. Analisando o polinômio dividendo AX, temos que menos 8x ao cubo é um termo de grau 3, 12x² de grau 2, menos 5x de grau 1 e 4 de grau 0. Então temos um polinômio completo. Não há necessidade de completá-lo. Segundo passo é montar o algoritmo da divisão, colocando o AX dividendo aqui e o BX divisor. Terceiro passo é dividir o termo dominante de AX pelo termo dominante de BX e colocar o resultado como quociente QX. No caso, lembrando que o termo dominante é o termo de maior grau do polinômio. Temos lá o menos 8x ao cubo, que é grau 3, e o x, que é grau 2. Realizando a divisão entre eles, temos menos 8x ao quadrado.
Vou colocar o menos 8x² como quociente. No quarto passo é multiplicar esse resultado pelo divisor e subtrair de AX. Menos 8x² vezes x é menos 8x². Menos 8x² vezes mais 2 é menos 16x². Invertendo o sinal, fica mais 8x³ mais 16x². Realizando as operações, no caso, cancelo menos 8x³ mais 8x³ e somo aqui o mais 12x² com mais 16x², resultando em mais 28x². O menos 5x desce e o mais 4 desce, pois não há termos para realizar operações com eles. Quinto passo é analisar o resto e ver se o grau é maior ou igual ou menor ao divisor. No caso aqui o resto é de grau 2 e o divisor é de grau 1, logo o grau do resto é maior, então devemos continuar a divisão. Continuando a divisão, pegamos o termo dominante do resto, que é mais 28x², e dividimos pelo termo dominante do divisor, que é x, que vai resultar em 28x. Colocamos o 28x como quociente e no quarto passo realizamos a multiplicação do 28x pelo divisor, que é 28x vezes x mais 28x². Mais 28x vezes 2 é igual a mais 56x. Invertemos o sinal, ficando menos 28x² e menos 56x, e efetuamos as continhas. Aqui, mais 28x² cancela com menos 28x², e menos 5x com menos 56x resulta em menos 61x. O mais 4 desce, pois não há termos para realizar a operação com ele. Analisamos o resto aqui conforme o quinto passo, que é de grau 1, e o divisor é de grau 1. Portanto, grau igual, continuamos a divisão. Voltamos ao terceiro passo e pegamos o termo dominante do resto, que é menos 61x, e dividimos pelo termo dominante do divisor, que é x, de grau 1, que fica em menos 61, resulta em menos 61. Coloco o menos 61 como quociente e realizo o quarto passo, que é multiplicar o menos 61 vezes x mais 2. Menos 61 vezes x, menos 61x. Menos 61 vezes 2, menos 122. Inverto o sinal, ficando mais 61x e mais 122, e realizo as operações. Menos 61x cancela com mais 61x, pois é igual a zero, e 4 soma com 122, resultando em 126. Voltando ao quinto passo e analisando se o resto é de grau menor do que o divisor, temos que o grau do resto é zero, enquanto o divisor é grau 1. Logo, o grau do resto é menor, então paramos a divisão. Aqui temos o dividendo, AX, o divisor, o quociente, que é menos 8x² mais 28x menos 61, e o resto, que é RX, sendo 126. E assim terminamos a nossa aula. Muito obrigado, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E até o próximo vídeo.